Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o Google realizou recentemente o Google for Brasil, evento em que a empresa apresentou novidades envolvendo inteligência artificial, mobilidade e ferramentas digitais para o país. E o repórter Marcelo Fischer esteve lá acompanhando tudo de perto. Entre os anúncios, um dos que mais chamou a atenção foi o Greenlight, um projeto que usa inteligência artificial e dados do Google Maps e do Waze para sugerir mudanças inteligentes nos semáforos da cidade. A proposta é reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez do trânsito e até diminuir a emissão de CO2 nos cruzamentos mais movimentados. Mas será que a inteligência artificial realmente consegue melhorar o trânsito de uma cidade como São Paulo? Como essa tecnologia funciona na prática? E quando os motoristas devem começar a perceber os impactos nas ruas? É sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje. Você também vai conferir. Processo contra o cloud pode mudar o futuro das inteligências artificiais? Sua TV atual ainda pode sobreviver à chegada da TV 3.0? E Gmail agora quer resumir seus e-mails antes que você perca tempo lendo tudo. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Daqui a pouquinho você confere a entrevista completa que o Marcelo fez com Paula Luani, gerente de parcerias estratégicas para a GEL, Google Maps e o Waze na América Latina. Mas antes, eu bato um papo com o repórter Marcelo Fischer para entender como foi o evento, os bastidores do anúncio e o que mais chamou a atenção do Google for Brasil. Marcelo, para começar, qual foi o clima do Google for Brasil este ano? E o que mais chamou a atenção logo de cara no evento? Oi, Fer, obrigado pelo convite. É uma honra participar agora, a primeira vez como entrevistado por aqui, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção no evento, com certeza, foi o show do Péricles, porque, assim, ninguém esperava, a gente tava lá na plenária e do nada você vê o Péricles chegando, você fala, caramba, vai ter um show do Péricles. Então, isso com certeza chamou a atenção, mas outra coisa também, né, que chamou a atenção, agora um pouquinho mais voltado para o que envolve realmente o evento em si, foi logo na entrada a gente tinha alguns totens para você poder fazer montagens com o seu rosto, tirando uma foto com coisas da seleção brasileira. Então você podia fazer uma figurinha sua, podia uma foto sua com o pessoal da seleção, enfim, vários totens ali focados nisso. Então, para mim, mostrou um pouquinho do foco deles em Copa do Mundo, o foco deles nessa integração de como que as pessoas vão estar assistindo o maior evento do mundo nesses próximos dias, né? Então, acho que isso chamou atenção logo de cara, porque, claro, né? A gente tá no Brasil, o Brasil aqui respira a Copa do Mundo, então nada mais justo do que eles fazerem isso também. Mas depois eles também tiveram vários anúncios, tanto envolvendo a questão da transmissão, quanto envolvendo também a própria CBF e os próprios clubes de futebol. Então acho que foi bem bacana essa parte. Também para mim que sou fã de futebol, acho que isso já chamou atenção desde o começo. E o clima também passou muito por isso de clima de Copa do Mundo, né? Então você via que tinha essa energia um pouquinho diferente, mas também nada assim fora do comum. E se você tivesse que resumir o Google for Brasil 2026 em uma grande mensagem, qual seria? Olha, Fer, se eu tivesse que resumir em uma grande mensagem, seria de que eles estão de olho em nós. Não de uma forma assustadora, de uma forma esquisita, mas eles estão olhando para a importância que é o mercado aqui brasileiro. Porque uma coisa que eles sempre falam, né, as pessoas que eu entrevisto nos eventos, enfim, nas próprias plenárias, eu vejo o pessoal sempre falando que o Brasil é conhecido por ser early adopter de novas tecnologias. O que isso significa? Significa que a gente é um povo que quando vê alguma coisa nova, a gente já vai e testa. Então a gente não fica esperando para ver, enfim, vendo o que os outros mercados estão falando, o brasileiro vai lá e usa. Então, para o Google, é muito bom isso, tanto para validação de novos produtos, quanto para, enfim, treinar seus modelos de IA, receber feedbacks mais rápido de um mercado muito grande. E eu dou um exemplo que é o Pergunte ao Maps. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais das novidades, mas uma delas foi o Pergunte ao Maps, em que você usa inteligência artificial para pedir alguma coisa para o Google Maps diretamente no aplicativo, sem ter que, enfim, ir para o Gemini ou outra IA para pedir, por exemplo, roteiros, pedir, por exemplo, uma sugestão de café, uma sugestão de restaurante em algum lugar que você vai. E para o Google isso é ótimo, porque ele lançando isso aqui no Brasil, ele tem um mercado que é early adopter, então provavelmente desde cedo já vai usar, assim que estiver disponível. É também um mercado que usa muito a IA
e também a pesquisa por voz. Então eles vão ter também esse feedback de se é uma ferramenta que está funcionando bem por voz e também pelo número de usuários, né? A gente é o terceiro maior mercado em número de pessoas usando o Gemini no mundo. Então, o que se eu resumiria em uma mensagem seria essa: eles estão olhando para cá, eles estão de olho no que o brasileiro faz. E inclusive também teve recentemente o lançamento, né, a inauguração de um centro de pesquisas dentro da USP. Então também para desenvolver tecnologia aqui dentro. Então, com certeza eles sabem o nosso valor por aqui. Bom, a sensação é que inteligência artificial dominou praticamente tudo no evento. Na prática, o que mais deve mudar para o usuário comum? Não, com certeza. Foi inteligência artificial o principal tema do evento, o principal tema dos anúncios. Todos os eventos que a gente vai nos últimos anos e imagino também pelos próximos 10 anos, o foco vai ser inteligência artificial, então seja e-commerce, seja big tech, seja, enfim. Eu acho que o que mais muda agora para o usuário comum são principalmente o Gemini dentro do Google Chrome e o Pergunte ao Maps. Então agora a gente vai ter o Gemini integrado diretamente no navegador do Google, né? Então você não precisa mais abrir o aplicativo, abrir o site do Gemini para fazer uma pesquisa simples. E o Gemini no Chrome vai ler sua tela também. Então você vai ter o íconezinho do Gemini ali no Google Chrome, você pode clicar nele e perguntar. Por exemplo, você está lendo uma notícia e pergunta algo sobre a notícia. Então, vi aqui que a taxa das blusinhas foi revogada. Aí você pergunta, quando que foi colocada a taxa das blusinhas? Quanto que era a taxa das blusinhas? Quanto que fica uma roupa agora sem essa taxa? E, enfim, ele também lê sua tela para fazer isso. Então, você pode perguntar sobre uma imagem que está vendo, pode estar vendo um móvel num site, pesquisar, pedir para o Gemini colocar ele na sua sala, então editar uma imagem com ele ali. Então, muitas possibilidades para o dia a dia. E o Pergunte ao Maps, que eu respondi na sua última pergunta, que é algo que vai ajudar bastante para quem está viajando, por exemplo, que quer fazer um roteiro de viagem em algum lugar que não conhece, ou até mesmo conhecer mais o próprio bairro, né? Então, a gente aqui em São Paulo sabe como o seu próprio bairro muitas vezes é inexplorado, tem muita coisa que você não conhece, então acho que ajuda bastante nesse sentido. Também tiveram alguns outros anúncios, enfim, em relação à inteligência artificial, por exemplo, em parcerias com a própria CBF para desempenho dos jogadores, que, claro, né, afeta o brasileiro de alguma forma, a gente saber que a nossa seleção tem uma tecnologia desse tipo ali implementada. Mas outra coisa que eu acho que deve também ajudar o usuário comum é a questão dos simulados do Enem dentro do Gemini. Então agora nos próximos meses a gente sabe que o pessoal, os adolescentes vão estar focados aí nessa prova para tentar alguma faculdade pública, alguma faculdade federal, e vão ter simulados dentro do próprio Gemini, então você vai poder fazer um simulado curto, um simulado com o mesmo tempo, e acredito que isso é uma das coisas que mais impacta assim também no dia a dia, porque muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de ver a inteligência artificial como uma ferramenta de estudo, algo do tipo, e agora eles estão fazendo parcerias para realmente tornar o Gemini esse tipo de ferramenta, então acho que vai ser bem legal. E teve algum anúncio ou novidade que você acha que acabou passando meio despercebido, mas que pode ter bastante impacto nos próximos meses? Olha, não diria que passou despercebido, mas talvez não ganhou tanto holofote por ser algo que já existia aqui no Brasil, que é o projeto Greenlight. Ele é um projeto do Google que serve para diminuição das emissões de carbono e, consequentemente, também diminuição do tempo que a gente passa no trânsito. Então ele usa inteligência artificial, ele usa dados em tempo real do Waze e do Maps para você conseguir diminuir o tempo que as pessoas ficam paradas no semáforo, nos principais cruzamentos das cidades, por exemplo. Então, a gente já tinha essa tecnologia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Campinas e, se eu não me engano, também em São Caetano. Também foi algo já implementado em outras grandes cidades do mundo. E agora chegou aqui em São Paulo, foi um dos anúncios que eles fizeram lá no Google for Brasil. Eu, inclusive, entrevistei uma das executivas desse projeto para entender um pouquinho mais, que acho que vocês conferem nesse próprio episódio também. E eu acho que pode ter bastante impacto nos próximos meses, sim, porque o trânsito aqui em São Paulo é um problema gigante, né? Então, me bota gigante nisso, porque eu até fui pesquisar depois do evento e a gente tem, normalmente,
congestionamento aqui que ultrapassa os 300, os 400 quilômetros. Isso somando a cidade inteira, tá? Não num só trecho. E esse projeto tem esse viés de sustentabilidade, mas claro que se tem pessoas ficando menos tempo paradas no semáforo, no horário de pico, a gente sabe que isso vai impactar a cidade como um todo, vai impactar o trânsito como um todo. Então, tô com expectativas altas, vamos ver se nos próximos meses a gente já tem algum impacto direto no nosso dia a dia. E olhando como jornalista de tecnologia, qual foi sua principal percepção depois desse evento? O que mais te marcou? Olha, eu já fui em alguns eventos do Google aqui no Brasil, mas no Google for Brasil foi a primeira vez. E esse é o evento principal que eles têm aqui para o país. E o que mais me chama a atenção é realmente voltar naquele ponto do começo do papo aqui, que é que eles estão de olho no país. Então, as parcerias, as novidades, tudo que eles fazem, você vê que abrange diversas áreas. Então, é muita coisa que eles anunciaram para eu ficar comentando tudo aqui, mas você vê que passa por anúncio de coisas que a gente vai usar no dia a dia, que a gente usa toda hora, como o Maps e o Google Chrome e o Gemini. Também tiveram parcerias com o Sebrae para fazer coisas com pequenas empresas, pequenos empreendedores. A gente viu isso agora também de parceria com startups de educação para colocar um simulado do Enem dentro do Gemini. A gente tem a parceria com a CBF, também anunciaram parceria com o Palmeiras, anunciaram, enfim, diversas coisas, também falando sobre a transmissão da Cazé TV, que é exclusiva no YouTube, que é uma plataforma deles. Então, o que me marca é ver que eles estão em todos os lugares. Então, a gente sabe que o Google é uma das maiores empresas do mundo, se eu não me engano, atualmente é a segunda ou a terceira com maior valor de mercado. E a gente, às vezes, tem a percepção de que, putz, o Google é uma empresa americana, é uma empresa global, mas o foco é lá fora, o foco é nos Estados Unidos. Aqui a gente usa várias coisas, mas não vê necessariamente o quão integrados eles estão em tudo, né? Então, acho que o Google for Brasil, ele te dá uma percepção dessa de você ver como eles realmente estão dentro do mercado em todas as áreas, desde da questão dos aplicativos, desde a questão do empreendedor, da pessoa que tem sua empresa. Então, isso foi o que mais me marcou, além também, claro, do show do Péricles, que, né, o show surpresa, assim, a gente nunca esquece. Mas acredito que foram esses os pontos. Que demais, Marcelo. Queria te agradecer. Muito, muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast Canaltech. Queria agradecer pelo convite, Fer. Foi diferente para mim agora estar sendo entrevistado e não entrevistando e apresentando. Uma experiência diferente. Queria agradecer você e também mandar um abraço para todos os ouvintes. E agora a gente fica com a entrevista do Marcelo com a Paula Luani, gerente de parcerias estratégicas para a GEL, Google Maps e o Waze na América Latina. E hoje o Google anunciou o projeto Greenlight, que veio para São Paulo depois de já passar por outras cidades. E o foco é usar a inteligência artificial com os dados do Google Maps para tornar os semáforos mais inteligentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o uso de inteligência artificial nesse projeto e como que é uma operação do Greenlight quando ela estiver em pleno funcionamento. Então, digamos, desde o dado chegar pelo Google Maps até ele ser aplicado no semáforo, qual que é esse trajeto que ele passa no meio digital. O Greenlight ele é um projeto que ele utiliza inteligência artificial e ele usa tendências. São tendências do Google Maps e do Waze, são dos nossos GPS. Ele pega tendências e com isso ele consegue fazer sugestões para as cidades, para que eles consigam alterar os semáforos em questões de segundos para ter uma melhoria de emissões de CO2 e da fluidez do trânsito. Por que emissões de CO2? A gente sabe que nos cruzamentos, quando um carro para, aquele momento de para e arranca, emite muito CO2, muito mais do que quando ele está dirigindo na fluidez. Então foi por isso que nasceu esse projeto, para que existe esse corredor verde e tem essa diminuição de emissão de CO2. E só para entender então, o projeto ele é mais focado nos cruzamentos da cidade, nos principais cruzamentos, ou ele abrange outros lugares? Ele é em qualquer cruzamento. Então, assim, qualquer cidade que tenha um cruzamento com semáforos, a gente consegue implementar o Greenlight e trazer a sugestão. Eu hoje agora não tenho de cabeça um cruzamento, porque são diversas sugestões que a gente vai fazendo com o tempo. Então, a cada semana as cidades vêm recebendo esses cruzamentos e elas vão aplicando. Depende da cidade, né, que a cidade tem que olhar e ainda analisar a situação, o ecossistema daquele cruzamento para que eles aceitem ou não a sugestão. E a gente sabe que inteligência artificial pode alucinar de alguma forma.
Então, eu queria entender se no projeto Greenlight vocês têm algum tipo de preparação para isso. Então, por exemplo, digamos que pode acontecer de algum semáforo ficar mais tempo fechado do que deveria por conta de alguma alucinação, se tem alguém em tempo real que monitore esse tipo de coisa para, enfim, o pessoal não ficar mais parado do que deveria, que é o contrário do que o projeto tenta fazer, né? Não, a gente nem vê isso como alucinação, porque a gente faz sugestão e antes disso ser acatado, ser efetivamente aplicado, a cidade olha e analisa. Um exemplo, pega um cruzamento e fala, olha, altere 5 segundos para vermelho naquele período. A gente dá o período, né, o horário, que é o horário, o pico, e o período que vai mudar. A partir daí, a cidade vai olhar, vai analisar e vai entender se vai fazer a sugestão. Então, tem esse tempo, esse trabalho. Não é que é feito na hora, não é nada, nada se muda, a gente não pega nenhuma informação da cidade, a gente não coloca câmera, não tem nenhuma implementação de nada, são sugestões. Entendi. Você já adiantou um pouquinho do que eu ia perguntar agora, que era se vocês utilizavam algum tipo de dado cruzado também com as câmeras da cidade. Então, porque aqui em São Paulo a gente tem o Smart Sampa também, né? Que é esse projeto que também já usa inteligência artificial em câmeras da cidade, mas então é realmente só com os dados do Google Maps que o Greenlight funciona. Dados do Google Maps e Waze são todos os nossos algoritmos de forma agregada e anônima, sempre respeitando a privacidade. A gente consegue gerar essas tendências e informar. Não precisa fazer nenhuma infraestrutura de câmeras, sensores para isso. E eu queria entender que, assim, eu vi que o projeto Greenlight já tem várias cidades do mundo, inclusive em Jacarta, que eu até dei uma olhada aqui, tem mais gente do que em São Paulo, então imagino que é até um pouquinho mais caótico do que aqui. Eu queria entender, primeiramente, que insights vocês trouxeram desses outros lugares tão caóticos quanto São Paulo para cá, e por que chegou antes em Campinas, no Rio de Janeiro e em São Caetano do que em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Se vocês já comprovaram que em cidade caótica dá para fazer, funciona bastante. Não, porque esse projeto ele nasceu do time de pesquisa, que é o time de research do Google. Então, quando ele começa numa proporção menor. Então, a gente pega poucas cidades. Então, se vocês forem ver na fase piloto, a gente ficou alguns anos e fez em 14 cidades no mundo. São pouquíssimas cidades. Então, por isso que foi começando de uma forma pequena e agora que a gente vai começar a expandir o projeto e realmente vai utilizar ele de forma escalável. E por fim, eu queria saber em quanto tempo, mais ou menos, até a gente ver o impacto acontecendo. Então, não sei se vocês já estão operando há um tempo e anunciaram hoje, ou se, enfim, digamos que começou hoje a operação, queria saber em quanto tempo que a gente vê esse impacto de fato na cidade, já vê os números acontecendo. Bom, quando a cidade pega, faz a parceria, inicia a parceria, e a partir do momento que ela começa a implementar, porque assim, todos os dias, todas as semanas, eles recebem novas implementações, sugestões. Lógico que vai, no decorrer da demanda da cidade, as implementações, mas a cada implementação que é feita, o resultado, né, um resultado das métricas já começam a vir a partir de 2 a 3 meses. Você já consegue entender o impacto que aconteceu naquele cruzamento. Isso é compartilhado com a cidade, a partir daí a gente vai trabalhando junto para ver como que pode prosseguir para os próximos cruzamentos, como podemos trabalhar com esse resultado. Eu queria te agradecer pela entrevista, espero que a gente tenha menos trânsito e menos emissão de gás aqui em São Paulo depois disso. Eu também, estamos trabalhando para isso, a gente quer ter uma cidade, mas não é para a gente para agora, né, mas para os nossos filhos, netos, que tenham menos poluição e que esteja mais fluidez nesse trânsito. E vamos agora para o giro de notícias. E um processo milionário contra a Anthropic, empresa responsável pelo cloud, expôs uma das maiores crises atuais da inteligência artificial, o uso de conteúdos protegidos para treinar modelos de IA. A ação reacende um debate que preocupa toda a indústria de tecnologia. Até onde empresas podem usar textos, imagens e dados da internet sem autorização dos criadores? Especialistas alertam que decisões judiciais desse tipo podem mudar completamente o futuro das inteligências artificiais, afetando desde treinamento de modelos até regras de direitos autorais e remuneração de criadores de conteúdo. A chegada da TV 3.0 não significa que você precisará trocar de televisão imediatamente. TVs atuais continuarão funcionando e, em muitos casos, bastará usar um conversor para acessar a nova tecnologia. A TV 3.0 promete transformar a experiência da televisão aberta, com imagem em até 8K, áudio mais imersivo, integração com a internet e recursos parecidos com plataformas de streaming. A implementação será gradual e deve começar pelas grandes capitais. A ideia é modernizar a TV brasileira sem deixar ninguém sem acesso ao sinal aberto durante a transição. O Gmail ganhou uma nova ferramenta com inteligência artificial pensada para quem vive sem tempo de ler dezenas de e-mails. Agora, o Gemini consegue criar resumos automáticos das conversas mais longas diretamente dentro da caixa de entrada. A IA destaca os principais pontos da troca de mensagens sem que o usuário precise abrir todos os e-mails.
Além disso, o sistema também pode sugerir respostas, revisar textos e até escrever mensagens completas automaticamente. A novidade mostra como o Google quer transformar o Gmail em uma plataforma cada vez mais inteligente, produtiva e automatizada. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, Bruno Bertonzin e Viviane França. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!